Bom dia, sexto ano. Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, o título da aula é Relatando. O tema da aula, então, é Relato Pessoal. Habilidades: produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto de produção e circulação. Utilizar, ao produzir textos em diferentes gêneros, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tempos verbais, concordâncias nominal e verbal, regras ortográficas, pontuação e outros. Eu sou a professora Andreia e vou mediar a aula da professora Dani. Bom dia, Dani. Bom dia, Andréia. Bom dia, alunos do sexto ano. Tudo bem com vocês? Saudade aí, espero que tenham passado bem o final de semana. Antes da gente começar a nossa aula, eu vou mandar uns beijos, tá? Eu dei uma stalkeada lá no YouTube, olhando os comentários. Eu fiquei muito feliz, viu, Andréia? Porque eles participaram da nossa aula, muitos responderam, e aquela pergunta sobre o que eles queriam inventar, eles ficaram respondendo muito lá. Bastante, né? Bastante, foi bem legal. E mandaram vários beijos pra gente, elogiaram a aula, viu? O Saulo, a Aline, a Vi, Maria Fabrícia, o Wellington e a Giovana Mesquita deixou uma mensagem muito, muito linda. Obrigada, Giovana. Beijos aí pra vocês, tá bom? Então, eu tô de olho. E eu tô de olho no chat também, ok, pessoal? Então, assim, vamos focar em responder apenas o que é essencial à aula, ou algum comentário que for positivo, ou uma crítica positiva, mas sem comentário que não tem a ver com a aula. Ok, ideia? Ok, vamos lá. A Andréia hoje está de olho no chat, então tenham paciência e bora lá. Objetivos das nossas aulas, da nossa aula hoje. Pode colocar na lousa. Estudar e analisar o gênero relato pessoal, características e elementos, realizar interpretação textual dos textos 1 e 2, ambos são relatos pessoais, ok? E produzir o gênero textual, que é o relato. Você já ouviu falar do gênero relato pessoal? Pode abrir o chat já. Do que você acha que se trata aí, relato pessoal? E quais as características e elementos que esse texto tem, hein, pessoal? O que vocês acham que pode conter lá no relato pessoal? Vou dar 2 minutinhos para vocês responderem no chat, tá bom? Prontinho. E aí, Andréia, temos respostas? Temos a Heloísa, o Gabriel, a Evelyn. A Heloísa disse que é algo que você relata sobre sua vida pessoal. O Gabriel disse que é algo sobre a pessoa, né? O Guilherme disse um relato pessoal de alguém. O Felipe disse é onde eu falo de mim. É onde eu falo de mim. Tem uma resposta que eu achei interessante também, do Pablo. Ele colocou assim: pessoal que é da pessoa e ela não pode ficar mostrando para outras pessoas.
Ele levou bem o pessoal à risca, né? É, o Elias também colocou coisas particulares, né? Ok. Muito bem. Então, assim, a gente não vai responder isso agora. No decorrer da aula, a gente vai respondendo, ok? Então, fiquem espertos para vocês verificarem as respostas, certo? Então, vamos lá. Começando nossa aula, pode colocar o texto. Texto 1, nós temos aí um exemplo de um relato pessoal. Andréia, você pode ler, por Sim. favor? Quando eu era pequena, minha mãe adorava comprar chuchu e queria que eu comesse. Ela falava que chuchu fazia bem, mas eu dizia: Mãe, chuchu não tem gosto, parece água. Mesmo assim, ela cozinhava o chuchu, temperava e colocava na salada com a batata e a cenoura. Até que um dia, a vizinha deu a ela uma receita de bolinho de chuchu. Mamãe fez o bolinho e eu passei a adorar chuchu. Lucy Carvalhar. Muito bem. Então, aí nós temos um relato, certo? Agora a gente vai responder algumas perguntinhas aí. Na lousa também. Primeira perguntinha. Pode deixar o chat aberto. A. Você acabou de ler o relato de Lia. Na verdade, você acompanhou a leitura que a Andréia fez, certo? Uma menina de 11 anos. Próxima à idade de vocês, né? Tem gente que tem 11, tem gente que tem 12. Qual é o assunto principal do texto, gente? E B, você acha que Lia passou a gostar realmente do chuchu? Então, é um texto curtinho, de rápido entendimento, ao meu ver, pelo menos. Vamos ver se vocês conseguem responder aí. 2 minutinhos também, ok? E aí, Andréia, será que eles conseguiram responder? Sim, a maioria está dizendo que é sobre o chuchu. Aí eu vou destacar aqui a Procélia, a Maria Luísa, a Jennifer, a Olivia, o Samuel, todos eles estão dizendo que o texto é sobre o chuchu. Ok. E a B? O que eles disseram aí? Olha, acho que é Kalel, se eu não estou pronunciando errado, uma menina que não gostava de chuchu. A Karen diz que ela acha que ela não iria mentir, né? Então ela está na dúvida aí se gostava ou não. Mas eles estão respondendo que sim, ou então acho. Ok. Eu fico feliz, André, pelo seguinte, eles estão trabalhando a escutativa, né? Uhum. Porque é um texto curto, realmente dá para entender, é uma forma fácil de entender. E aí, só a gente leu uma vez o texto e tiveram muitas respostas. Então, assim, o importante, às vezes, eu não acertei. Mas você está treinando a sua escutativa e na próxima você acerta. E a participação, né? Exatamente, gente. Então, vamos lá para a resposta na lousa. Então, aí, quem respondeu chuchu, parabéns, está certo. Alguém respondeu chuchu com X.
X e X. Eu vou imaginar que é assim, é mais rápido, né, Pro? Mais rápido de escrever. Então, chuchu, gente, é com CH. Pelo amor de Deus, não é chuchu de chuchuzinho, de repente um apelido, tá bom? Isso. E aí a B, você acha que Lia passou a gostar realmente do chuchu? Na verdade, não foi bem do chuchu que a Lia começou a gostar, né? Ela começou a gostar apenas do quê? Da receita lá, do bolinho do chuchu. Quem nunca, hein, gente, não gosta, de repente, de algum alimento em si, mas quando misturado com outras coisas, porque o bolinho vai farinha, vai outros temperos, passa a gostar, né? Dá uma disfarçada. Quantas mães não dão uma disfarçada aí na comida, hein, Andréia? Pois é. Você Põe um que é monte mãe... de coisa, né, que a gente primeiramente não gostaria, mas a gente come porque está bem temperadinho, está bem feito. Mãe A sabe gente fazer estava até isso, conversando né? de comida, né, antes de entrar aqui, Andréia, e era justamente de quê? De chuchu. De chuchu. De chuchu. E nem lembrava do texto. A Lorena, vou destacar, a Lorena disse que ela gostou do bolinho de chuchu, não do chuchu. Isso, muito bem, Lorena. Então, ok. Aí vamos continuar aí com as perguntas. Coloca na lousa, por favor. Na lousa é ótimo, né? Na televisão. C. Lia relata que chuchu não tem gosto e parece água. E qual a sua opinião sobre o chuchu? Você compararia algo gostoso ao chuchu? Por quê? E a D. Qual o tempo e modo verbais predominantes no texto? A gente está falando disso toda aula, hein, Andréia? Toda aula a gente retoma aí tempo verbal, modo verbal. Dessa vez eu não vou dar nem dica. Eu quero que vocês tentem lembrar. Então, 2 minutinhos para responder. E uma dica, gente. Algumas respostas vêm soltas. Coloquem assim, ó, C, D, porque aí fica mais fácil da gente localizar a resposta, tá bom? 2 minutinhos. E aí, Andréia, respostas. O que eles acham do chuchu, hein? Ó, eu vou começar com a Promárcia, tá? A Promárcia falou que acha ruim chuchu porque ele tem gosto amargo. A desculpa, a Maria Clara disse que sim, que ela ama chuchu. A Kemi diz, não gosto nem um pouco de chuchu. Eles conseguiram comparar algo gostoso com chuchu? Será que você só faz chuchu e só come chuchu do jeito que ele é natural? Eles colocaram alguma resposta assim? Olha, o Gabriel disse que o chuchu é saudável e foi Deus quem criou. Então, ele tá indo pela questão assim, é saudável. É né? saudável. É verdade, é saudável, né? E a D, Andréia? Olha, sabe que tem um que disse que nunca provou o chuchu. Nunca provou E chuchu? é possível mesmo, né? Porque as crianças às vezes não querem. Crianças, entre aspas, gente, os pré-adolescentes, às vezes eles não querem comer chuchu, né?
nunca provaram e aí falam que não gostam. É normal isso. Às vezes a gente até provou uma vez, não gostou e não quer provar mais, né, Andréia? Também É. acontece. Eu estava conversando com a Andréia no comecinho da aula justamente porque eu faço uma sopa, um caldo verde de chuchu. E qual que era o nosso comentário, André? Por que chuchu é bom? Porque ele fica com gosto de tudo que você põe junto. Exatamente. Se você colocar lá um bacon, um paio, alguma coisa bem gostosa, um temperinho bom, chuchu vai ficar bom com isso daí. E a D? Eles lembraram o tempo e o modo verbal? Não colocaram ainda tempo e modo verbal Não aqui no colocaram. meu. Deixa o chat aberto aí, gente. Vamos responder a D aí para mim. Vamos lembrar o tempo verbal? Precisa abrir, precisa abrir o chat. Pode abrir por o favor. chat. Então tem aí, ó. Vamos lembrar o tempo verbal rapidinho? Presente, uns pretérito colocaram. e futuro. E aí os modos verbais, lembra? Imperativo, subjuntivo e indicativo. O que vocês acham que tem aí? Qual o tempo e o modo verbal que está empregado aí? Respondam aí para mim. Colocaram? Olha, o Breno colocou passado, o Matheus passado, o Gustavo passado, faltou o modo. Vamos lá. E Gabriele, pretérito. Alguns colocaram assim, pretérito do indicativo. Ana Júlia, que eu estou vendo aqui. Tá. Né? Tem mais alguns aqui, pretérito do indicativo. Ok. A Rihanna também colocou indicativo. Ok, o Eric também colocou pretérito do indicativo. Vamos verificar as respostas? Então, seguinte. Resposta aí na lousa. Na lousa não, na TV. Estou achando que eu estou na sala de aula, gente. Estou com saudade de lousa, de sala de aula. Então, seguinte. Aí essa é uma resposta pessoal, né? Uhum. Se você já provou, se você gosta, se tinha alguma coisa que você compararia ao chuchu, algo bem gostoso, de repente uma torta, não sei. E a D, qual o tempo e o modo verbais predominantes no texto? Então, nós temos, para quem colocou aí, pretérito do indicativo, porque ela relata algo, então ela relata no passado, né, o indicativo porque ela não está denotando ordem, não é uma incerteza, pelo contrário, é um fato real, é algo que aconteceu com ela. Então, pretérito do indicativo. Parabéns para quem respondeu aí. Posso falar só uma coisa? A Ana Luísa colocou assim, ó. Vocês sabiam que a cereja que fica no topo do bolo é chuchu? A cereja que fica no topo do bolo é chuchu? Algumas são feitas, é verdade. Ela tem fake, razão. né? É. Verdade, porque o chuchu pega o gosto do que a gente deixar, né, Andréia? Você estava falando até de um doce de chuchu, não estava? Sim, fica muito bom. Então, é o seguinte, agora pode fechar o chat. O que vocês vão fazer? Treinar a escutativa novamente. Agora não tem texto para acompanhar. Eu vou colocar um podcast, que é um relato pessoal, tá? Da Sarit Anisha. É esse nome aí diferentão mesmo, gente. Então, presta atenção no podcast, ok? Vou soltar ele aqui. Meu nome é Sarit Anisha, tenho 34 anos, nascida e residente na cidade de São Paulo. A minha história com basquete começou faz tempo. Eu tinha 10 anos, treinava com o meu tio. Meu pai era jogador profissional, então fui incentivada por ele. Eu falo que eu nasci na quadra. Ele me levava desde pequenininha para assisti-lo e eu gostava bastante. Joguei de forma amadora até os 18 anos, quando eu parei. Mesmo assim, não fiquei distante do basquete. Virei técnica um período depois. Foi uma experiência fantástica. Era uma mulher na beira da quadra com um time masculino, adulto. Foi bem diferente. E aí passou um tempo, a gente desistiu do time e eu fiquei distante do basquete até os meus 30 anos. Quando houve a oportunidade de começar um projeto em Pirituba, nós não tínhamos nenhum subsídio, nem ajuda financeira de nenhum lugar, nem bola, nem aluno. Foi do nada que a gente começou. Hoje nós temos mais de 70 alunos, várias bolas porque fomos ganhando com o passar do tempo. Meu time foi desenvolvendo, ganhamos alguns campeonatos, a Liga Nescau, ganhamos a NCB Série Prata. E o basquete também me trouxe as alegrias pessoais, não só as alegrias em grupo. Hoje eu escrevo para a área restritiva, já lancei um e-book falando sobre o basquete, esse posicionamento da mulher. Eu participo com alguns textos em alguns livros da área e luto pelo desenvolvimento do basquete em alguns projetos. Então, o basquete me trouxe o viés de ser uma pessoa melhor, trabalhar em grupo, estar em grupo, e ser uma pessoa que consegue entender que a gente sempre pode alcançar o nosso sonho se a gente persistir. É uma situação que era inimaginável que eu chegasse a esse ponto,
e hoje eu consigo colher frutos de um sonho. Não desistir foi uma coisa que fez com que eu permanecesse nisso e hoje eu consigo sorrir pensando na minha história. Muito bem. Será que vocês conseguiram coletar alguma informação aí desse podcast? Vamos verificar, Andréia? Pode abrir Vamos o lá. chat. E temos algumas perguntinhas aí. Primeira perguntinha, gente. Você acabou de ouvir o podcast de Sariti, uma empresária, professora de 34 anos. Qual é o assunto principal do texto? E B, quando e por que Sariti começou a se interessar pelo basquete? Eu quero que vocês tentem lembrar das informações, ok, pessoal? Só não esquece de colocar assim, A e B para ficar mais fácil de localizar. 2 minutinhos. Prontinho. E aí, Andréia? Qual o Olha, assunto? o Renan colocou que ela relata que teve muitas conquistas com o basquete, né? O Natan diz que ela gosta de basquete. A Maraia diz que o assunto é basquete. Tá. E a B, quando e por que Sariti começou a se interessar pelo basquete? O Wellington disse que ela foi influenciada pelo pai, né? Ok. Tem mais alguma? A Maraia também colocou que foi o pai dela que influenciou, que incentivou, na verdade. A Isabelle, por causa do seu pai. Ok. Tem alguém no chat perguntando assim, pelo amor de Deus, é aula do quê? É aula de português, meu amor, tá bom? Então vamos lá verificar as respostas. Gente, respostas na tela. Então, seguinte, qual é o assunto? Não é simplesmente basquete, ok? É a carreira e a jornada da Sariti no basquete. Ela conta isso bem, não tão detalhadamente, mas deixa claro, ok? E a B, com quando e por quê? Quando tem a questão da idade, do tempo, né, gente? Então, foi com 10 anos de idade, hoje a Sariti tem 34, hein? E quando? Quando ela treinava com o tio e realmente ela era incentivada pelo pai, né? Ela ia aos jogos com ele. Uhum. Então, quem colocou aí que teve o incentivo do pai, tá certinho, né? A gente só tem que tentar complementar. Mas como era um texto que a gente só ouviu, eu acho que tá bom para começar, né, Andréia? Tá bom. Então, vamos continuar aqui. Pode deixar o chat aberto. A C. Ela enfrentou algumas dificuldades antes de ter sucesso com o time. Quais foram? Será que você lembra de alguma dificuldade que ela falou? Ela até falou uma palavrinha que talvez vocês não conheçam tanto, depois eu cito aqui. E a D. Além do basquete, a Sariti fez e faz outras coisas. O quê? Eu até dei a dica numa das perguntas que eu fiz lá no comecinho. Então, vamos tentar responder aí. 2 minutinhos.
E aí, Andréia, respostas? Vamos lá. A Lia Larissa disse que eram condições financeiras, né? As dificuldades. O Fernando disse que ela ficou sem bola e sem alunos. A Júlia Marque também disse que sem dinheiro e sem bola. E a D, além do basquete, o que mais a Sarit fez ou faz hoje ainda? Ela deu aula. Ela deu aula. Ela é empresária. A Maria Cecília, deve ser, fala empresária. A Bruna diz que ela deu aula. A Júlia coloca professora, né? Isso. Muito bem, então vamos verificar as respostas, pessoal, na tela aí. Então, a resposta da C, realmente, vocês acertaram, né? Ela não tinha ajuda financeira, ou seja, patrocinador ou subsídio é a palavra que eu falei que, de repente, ia pegar aí. E nem bola, nem aluno. Então, ainda era um sonho para ela. Quando ela pensou no time Pirituba Basquetebol, ainda era um sonho, né? Então, ela não tinha essa ajuda financeira, não tinha um patrocinador, não tinha subsídio financeiro, realmente. Não tinha nada. E a D, além do basquete, o que ela fez ou faz, né? Ela mencionou que ela escreve para o Área Restrita e lançou um e-book falando sobre o posicionamento da mulher no basquete, né? Ela participa com alguns textos de basquete para livros da área. E sim, ela é professora também. Aí, gente, eu coloquei mais algumas coisinhas que a Sarit é. Quem quiser depois stalkear, procurar ela lá, fica à vontade, porque esse nome é bem comum, né? Sarit Anisha. Ela tem 34 anos, ela é psicóloga, professora, gestora do time Pirituba Basquetebol, desenvolvedora de conteúdo esportivo e ativista em prol do desenvolvimento do basquetebol e da mulher. Então, assim, ela é aquela ativista que ela quer ver a mulher longe. Agora, responda aí para mim no chat, aberto mesmo, tá, Andréia? Você curte basquetebol ou algum outro esporte? E conseguiu coletar mais alguma informação no podcast que eu não perguntei? Tem mais alguma informação que você achou que foi legal ela ter mencionado e eu não coloquei aqui para você? E você gosta ou não? O que eles estão respondendo aí? Pelo menos Olha, o se eles gostam. Francisco disse que sim e pratica futebol. Também, né? A Mariana disse que joga vôlei. Vôlei. Cauã, futebol. Ana Beatriz, handball. Alguém colocou aqui que é ruim em todos os esportes. A Gabriela disse que sim, muitos esportes, então a Gabriela deve dar uma variada, né? A Liana disse que sim, e exatamente basquete. Legal. A Júlia disse que gosta, mas que prefere vôlei. O Pedro Lucas, sim, e futebol. A Thalita disse que gosta de queimada. Queimada, olha que legal. O que é interessante é que, assim, aqui no Brasil, a gente tem muito característico o futebol, né, Andréia? Né? Então, tanto que brincava, se falava assim, o país do futebol. Mas hoje nós temos muitos outros esportes aí tomando a frente, o que é muito legal. E o basquete é um deles, né, gente? Então, eu tenho até um aluno que ele quer ser um jogador famoso de basquete, eu dou um super apoio. É que no Brasil isso ainda não é tão forte, mas será, em breve. E eles colocaram mais alguma outra informação, Déia? Tinha aquela inicial, né, que alguém tinha colocado. Você lembra qual que era? Eu não lembro o aluno, desculpa. Sem problema. Mas ele havia dito que ela estava mostrando aí o quanto ela superou dificuldades e o quanto ela foi persistente, né? Perseverante. Inclusive, ela estava incentivando, né, até outras pessoas. Muito bem. Não lembramos quem foi, mas aí se foi você, coloca assim, fui eu, que a gente menciona o nome aqui, tá bom? Aí agora coloca na tela para mim o que é um relato pessoal. Pessoal. Tá ótimo, foi uma vírgula aí, tá, gente? Então, um relato pessoal é um gênero textual que apresenta uma narração sobre um fato ou acontecimento marcante na vida de uma pessoa. Pode fechar o chat, por favor. Algumas vezes é possível sentir as emoções e sentimentos expressos pelo narrador. Além de narrativo, possui elementos da narrativa. O relato pessoal pode ser descritivo, apresenta local, personagens e objetos, e de acordo com o grau de intimidade entre os interlocutores, emissor e receptor, a linguagem utilizada no relato pessoal pode ser formal ou informal. Então, é o seguinte, de repente, eu, Andréia, tenho um fato para contar, né? Então, eu vou relatar isso, eu vou contar isso para alguém,
ou para você mesmo, né? Então, assim, normalmente é em primeira pessoa, dependendo de onde, qual é o veículo que vai receber essa minha informação e como é, de repente é uma conversa, pode ser mais informal, Uhum. mas de repente eu vou fazer um relato para um veículo de comunicação, uma revista, aí eu vou ter que utilizar uma linguagem mais formal, certo? Possui sim elementos da narrativa, então de repente o que aconteceu, onde aconteceu, como a Sarite mesmo coloca, né? Que foi com 10 anos de idade, Uhum. por que ela começou a gostar disso, então ela coloca alguns elementos. Não precisa ser necessariamente todos, mas você acaba, de certa forma, descrevendo um pouco da sua vida, do que você quer relatar. Pode ser sobre qualquer assunto. O relato pessoal é interessante porque, olha, o primeiro foi sobre Chuchu, né? Uhum. E o segundo foi sobre a Sobre. carreira dela no basquete. Então, a gente tem um leque de assuntos aí que a gente pode ampliar, ok? Aí, prosseguindo, características. Coloca na tela. Obrigada. As principais características do relato pessoal são textos narrados em primeira pessoa. Porque quem está contando a história normalmente é a pessoa que está relatando, certo? Verbos no presente e em grande parte no pretérito, que é no passado, que foi o caso do Chuchu, por exemplo, que a gente até mencionou, que era pretérito do indicativo, correto? Caráter subjetivo. Então, assim, nem todo mundo vai ter a mesma interpretação daquilo. Às vezes vai ficar subjetivo, vai ficar no ar, vai ficar incerto. O da Sarite, por exemplo, teve um objetivo em si, mas tem alguns relatos que não. Experiências pessoais. Normalmente conta-se, sim, experiências pessoais. É minha, é o meu relato pessoal. Até alguém brincou, não foi? É pessoal, é meu. Uhum. E presença do emissor, que é quem produz o relato, e do receptor, que é quem vai ouvir. Para quem eu vou contar esse relato? Tem que ter um receptor em mente, ok? Andréa, quer complementar alguma coisa? Não, eu acho que é só a questão do. Você já falou o caráter subjetivo, né? Então, de repente, o que é importante foi importante para mim, talvez não seja importante para o outro. Né? E, de qualquer forma, sempre que a gente tem, por exemplo, um livro que vá trazer esses relatos, né? Ou uma coluna de um jornal, de uma revista, geralmente você dá uma floreada também, né? Para que você chame a atenção. Não é que você vai mentir, mas aquela história do quem conta Melhorar. um ponto aumenta um ponto, né? Vai Você melhorar precisa essa chamar a história. atenção do leitor, Isso. né? Muito obrigada, Andréia. Aí vamos responder com o chat aberto, que falta 5 minutinhos, tá, gente? Seguinte, qual relato pessoal você achou mais simples de entender? O texto 1 lá do Chuchu ou o texto 2 da Sarite? Por quê? Essa é a A. Vão respondendo aí. E a B, qual relato contém mais informações e elementos que aproximam o leitor? No caso, vocês não foram leitor, mas vocês receberam a mensagem, né? Da pessoa que escreveu, da Lucy ou da Sarite. Qual relato vocês acham que aproximou mais? Bem o que a Andréia falou, que te tocou mais de alguma forma, tá? Vão respondendo aí. Já temos respostas da 1? Vamos lá. Temos algumas, né, Dé? Temos. O que eles colocaram aí, então? Qual relato eles acharam mais simples de entender? O texto 1 ou o texto 2? Texto 1, eles estão achando mais fácil. Mais fácil o texto 1, Isso. porque de repente era menor, né? Isso, Tinha mais menos curtinho. informações. Acho que o chuchu a palavra chuchu apareceu várias vezes, né? Isso também marcou. Também. E por que será que foi mais fácil? Hein, gente? Porque o texto é mais curto. Alguém colocou aqui, Kaique. Porque o texto é mais curto. Tem mais. Alguém colocou a 2 porque gosta mais de esportes, então se interessou mais. Olha aí o que a gente acabou de falar. É a questão, né? De como você está preparado para receber também, né? Exatamente. De repente, um assunto te interessa mais, você vai prestar mais atenção e vai gostar mais, né? Independente do tamanho do texto. O Iago colocou que foi o texto 1 porque fala a linguagem do autor. Eu entendi. Ele quis dizer que foi... Uma linguagem de uma criança de 11 anos, 10 anos, tinha criança? Ok. E a B aí? Qual relato contém mais informações e elementos que aproximam o leitor do emissor? Qual relato, de repente, te aproximou mais? O relato 1 ou o relato 2 de quem escreveu? Qual que vocês sentiram mais? Eu gostei desse daqui por conta disso, disso, e aí? Já temos respostas? Alguém colocou o do chuchu, porque eu gosto e faço chuchu. É a identificação, né? Aí um colocou aqui porque é mais curto e simplificado. O texto 2, o Eduardo colocou que o texto 2, que é o texto 2, essa pergunta, porque explica mais.
Ok, detalha mais, né? Isso. Então, é o seguinte, a A é resposta pessoal mesmo, né, gente? Já a B, o relato 2 tem realmente mais detalhes, ok? Ele traça a trajetória de vida da autora e possivelmente aproxima mais do ouvinte, mas é possivelmente, porque de repente não foi esse que você se aproximou mais, foi do chuchu, porque como a Andrea falou, de repente eu gosto, eu não gosto. É um legumes aí que causa polêmica em relação a gosto. A Jennifer colocou uma resposta legal. Me comparei mais com a história. Muito legal. Na B, né? Ela disse que se comparou mais. Então, é a questão de você Identificação se mesmo. identificar. Exatamente. Aí, deixando o chat aberto ainda, vamos para C. Qual a linguagem utilizada em cada texto? Então, coloca aí para mim. Texto 1, qual foi a linguagem? Formal ou informal? E o texto 2? Formal ou informal? E a D? Qual é o tempo verbal presente, pretérito ou futuro predominante em cada texto? A gente até já respondeu do texto 1, só responde aí do texto 2. Temos a C, formal ou informal, eles colocam, mas colocam não colocou solto. isso, só não colocou qual era. Alguém está colocando na ordem, de repente? Formal e informal? Significa que o formal é o texto 1? Pode até ser. Acho que é. Eles estão tentando colocar Separem nessa para ordem. nós, para que a gente consiga. Alguém colocou C, informal, D, formal? Temos algumas. Tem o C aqui. Peraí. O que eles colocam aí? Vamos lá. Então, A Giovana colocou na letra C, formal. A Gabriele colocou 1 informal e 2 informal. 2 informal. Letra C, informal e formal. A Maria Vitória. Eu vi que tá muitas respostas aí, né, Andréia? Uhum. Então, seguinte, vamos para as respostas aqui na tela. O texto 1, gente, ele era mais informal. Era uma criança, inclusive, falando do relato dela sobre o gosto do chuchu. Né? Não tem nenhuma palavra rebuscada, de difícil entendimento. Uhum. Ela é como se ela estivesse conversando com outra criança ou com alguém. Ponto. O texto 2, ele é mais formal, só que também não tem palavras difíceis. É isso que a gente, de repente, tem que entender. Não é porque, de repente, eu consegui entender perfeitamente que ele é um texto informal. O caráter dele era justamente passar uma lição para alguém de vida. Então, ele tem um caráter que pode ser publicado em algum veículo de comunicação. Não foi simplesmente uma conversa informal entre vocês e a pessoa. Ela tentou trazer outras informações. Então, assim, ele é um texto mais formal, sim. A gente tem que se atentar a isso, ok? E aí, a gente já tinha respondido a D. O texto 1 é pretérito. E o texto 2, engraçado, aí temos um tempo predominante, que é o presente. Embora também ela tenha falado, sim, de algumas situações no passado. Mas ela fala muito de como tudo aquilo levou ela hoje. Uhum. Então, assim, a nossa aula de hoje foi isso, ok? O que a gente trabalhou? Análise textual, a interpretação de texto. Tempos verbais a gente retomou, presente, pretérito e futuro. E as características e elementos do gênero. Tem uma tarefa aí para vocês tentarem fazer. Coloca na lousa aí rapidinho para mim. Tentem vocês produzirem um relato pessoal sobre qualquer tema que julguem importante. Compartilhar com seus colegas e o público de forma geral. Não se esqueça das características de um relato pessoal. Então, faz um relato pessoal. Conta pra gente, de repente, da sua experiência aqui com o Centro de Mídias. O que você acha, Andréia? Sim, hashtag eu no CMSP. Exatamente, hashtag eu no CMSP. Coloquem lá o seu relato para mim. Por hoje foi só. Muito obrigada, Andréia. Obrigada, Dani. Obrigada, Beijo. alunos. Até a próxima. Beijos.